Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. Capítulo 8. Coragem. A coragem não é um traço que as pessoas necessariamente pensam ser uma virtude feminina, mas creio que haja boas razões para acreditar no contrário. A coragem é uma virtude que capacita a mulher a ser destemida e valente diante de situações dolorosas, difíceis ou mesmo perigosas. A mulher corajosa pode ser descrita como ousada, eis aí uma palavra pouco usada em nossos dias. Lembre-se de que a palavra virtude vem da palavra latina que significa virilidade ou coragem vil. Assim, a mulher, para ser virtuosa, deve abandonar a covardia e abraçar a feminilidade bíblica. Provérbios capítulo 12, o versículo 4, a parte A nos diz: a mulher virtuosa, a esposa excelente, é a coroa do seu marido. Como visto antes, diz que literalmente significa uma mulher, uma esposa de valor. Agora, permita-me dizer que eu gosto do seguinte: a mulher cristã deve ter força de caráter se deseja ser a coroa do seu marido. A esposa que é covarde não é uma esposa excelente. Por vezes, pensamos erroneamente que uma esposa fraca e chorosa é o que um homem forte e piedoso deseja, a fim de mostrar a sua própria força e virilidade. Mas a verdade é que esse tipo de mulher acaba sendo mais um peso que uma bênção. Devemos ser corajosas e temos muitos exemplos bíblicos a seguir de mulheres com verdadeira fé e coragem. O mandamento de ser valente. Dê uma olhada nas seguintes porções da Escritura, convocando todos os cristãos à coragem. Não só os homens precisam ser corajosos, mas todos os cristãos e todas as cristãs. Permanecer firme é manter a sua posição e não ceder. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 13 nos diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Filipenses 1, o verso 27 e 28 nos diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, era para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Filipenses 4, versículo 1 nos diz: portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A fonte da nossa coragem é Deus. É lógico que, como com todas as demais virtudes, Deus é o nosso exemplo. E Ele é quem nos dá força por meio do seu poder e força para obedecer a todos os seus mandamentos, inclusive o mandamento de permanecer firmes e valentes. Pense nessas poucas referências que faço agora. Filipenses 4,13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Efésios capítulo 3, o versículo 16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Efésios capítulo 6, o versículo 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deuteronômio 31, versículo 6 nos diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Hebreus capítulo 12, o versículo 12 nos diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Salmo 27, o versículo 14 nos diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Por meio desses versículos, vemos que Deus é quem dá coragem.
que isso nos seja de grande conforto, pois talvez não sejamos naturalmente corajosos. Dependesse de nós, seríamos covardes e fracos. Mas Deus está do nosso lado. Ele jamais nos abandonará. Podemos crer nessas promessas com absoluta confiança? Você percebe isso? A coragem não flui a parte da verdadeira fé em Deus. Somos fortalecidos por outros santos. A coragem e a fé são dons de Deus, mas cada mulher também é incentivada a coragem por outros meios que Deus escolheu, pela pregação da palavra e pela comunhão dos santos. Atos, capítulo 14, o versículo 21 e 22 nos diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 28, versículo 15, a parte B nos diz: Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ler sobre a vida dos santos que entregaram suas vidas pelo Evangelho é outra maneira de ser fortalecida e encorajada. Muitas mulheres fiéis a Deus já nos antecederam, então estamos em boa companhia. A coragem e a fé andam juntas. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, verso 20 a 21. É importante lembrar-se deste trecho final, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus nunca volta atrás nas promessas que faz, e ele nunca falha. Que estejamos totalmente convencidos disso, assim como Abraão, se desejamos caminhar em coragem e fé. E Deus recebe toda a glória. Não ficamos nos dando tapinha nas costas pela coragem. Quando, fortalecidos na fé, damos toda a glória a Deus. Essa não é a versão cristã do super-homem, da Mulher Maravilha. É um cristianismo básico. Devemos confiar em Deus, e isso nos dará coragem. Quando precisamos de coragem? Precisamos de coragem quando estamos com medo, quando estamos doentes, quando alguém que amamos está doente, quando estamos sozinhos. Precisamos de coragem quando somos chamados a fazer algo que nunca fizemos antes, como casar-se, ter um bebê, aceitar um novo emprego, mudar-se para longe de casa. Precisamos de coragem quando precisamos defender nossa fé de zombadores, não cristãos, familiares, colegas de trabalho. Nós certamente precisaremos de coragem quando morrermos. Thomas Watson disse que se vivermos bem, morreremos bem. Se exercitarmos coragem a vida inteira, então teremos coragem no final dela. A mulher tem uma tendência carnal de dar lugar ao medo e à ansiedade, estigmatizando seus temores, fobias indomáveis, em vez de, com coragem, combatê-los. Repense o tipo de coisa que você aceita como fraqueza e então peça a Deus que a ajude a ter coragem para encará-las. As filhas de Sara. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Não conseguimos impedir o medo de chegar-se e bater à porta, mas podemos nos valer da graça, da força, da fé e da coragem, não permitindo que temores penetrem nossa mente e nosso coração. 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 4, nos diz as santas mulheres. E essas santas mulheres, descritas acima nesse texto, conhecidas por seu espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um espírito manso e tranquilo é uma boa arma de defesa contra o medo.
Esse é um espírito que confia em Deus e nele descansa. Não é um espírito todo agitado como a espuma do mar. Confiando em Deus, somos capazes de lançar fora todo medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. Se o deixarmos entrar, este requer bastante força para ser lançado fora, mas é possível, especialmente quando oramos por coragem. Perguntas: quais são algumas áreas da sua vida em que você pode crescer em ousadia e coragem? Você se permite ter alguma área de fraqueza? O que você pode fazer para superar isso? Você cede à pressão de amigos e colegas? Faça uma lista dos seus medos e ore acerca dela, pedindo a Deus ousadia para superá-los. Confesse momentos de fraqueza e agradeça a Deus por seu perdão. E daqui em diante, procure oportunidades de ser audaz no Senhor. Capítulo 9. Bondade. Kindness, palavra traduzida para o português por bondade, vem do termo anglo-saxão kin, do qual surgem as palavras kin, kinfolk ou kinship, algo como família, parentes e parentescos, respectivamente. Assim, ser bondosa é tratar alguém como se fosse da família. Certamente em Cristo somos todos irmãos e irmãs, e é por isso que tratamos outros cristãos e outras cristãs como família, mas nem sempre é fácil. Ser bondosa é ser simpática, amiga, gentil, carinhosa, generosa, amável e afetuosa. Definição tirada de um dicionário. É mais fácil ser assim com pessoas que você já ama, mas muito mais difícil quando o chamado é ser bondosa com aqueles que não são reciprocamente bondosos. Assim como no caso de todas as demais virtudes, Deus é o nosso exemplo central e fonte última de toda bondade. Essa é a natureza divina. Sua bondade se estende até mesmo aos inimigos. Deus é bondoso. Neemias, capítulo 9, versículo 17 nos diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. O Salmo 31, o versículo 21 nos diz: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia, bondade para comigo numa cidade sitiada. O Salmo 117 nos diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia, bondade para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Repare nas características da bondade de Deus. Ela é abundante, copiosa, é maravilhosa, surpreendente, é misericordiosa, é muito grande, ela é tardia em irar-se, ela perdoa, ela se estende até mesmo àqueles que não a apreciam, compreendem ou até mesmo a odeiam. E odiar a bondade de Deus é odiá-lo. Somos receptáculos da amorosa bondade de Deus, pois, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Seu amor nos transformou no tipo de pessoa que consegue transmitir bondade. Deus é bondoso até com seus inimigos. Lucas, capítulo 6, o versículo 35 e 36 nos diz: amai, porém, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Mateus, capítulo 5, versículo 45, a parte B, nos diz: porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons,
e faz vir chuva sobre justos e injustos. Talvez você pense ter uma mão boa para a bondade, até precisar ser bondosa com aquela pessoa que foi grosseira. Sério? Mesmo depois de tudo que ela disse, você quer que eu seja bondosa com ela? Sim, essa é a bondade do Evangelho. Menos que isso não é aceitável. Devemos orar para que Deus abençoe os nossos inimigos. Devemos transformar o mal em bem. Essa é a bondade do Evangelho. Deus sempre nos capacita e obedece a obedecer os seus mandamentos. Logo, quando nos falta amor ou bondade, devemos ir a Deus e pedir que nos abasteça mais uma vez. Assim é que oferecemos o amor divino e não a nossa versão fraca e diluída. O Evangelho é a bondade de Deus revelada ao mundo. Tito, capítulo 3, o versículo 4 nos diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Efésios, capítulo 2, o versículo 7 nos diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A bondade suprema dada a este mundo caído foi a chegada do Salvador. Ele pagou um alto preço para redimir esta raça de pecadores. Sua bondade é indescritível, não há nada igual nesse mundo. Deus nos conduz à bondade, mas o fruto do Espírito é bondade. Gálatas 5:22. Deus coloca o Espírito Santo em seu povo e o enche dele. O resultado é fruto do tipo que jamais teríamos a capacidade de criar. Recebemos sua bondade e logo somos ordenados a compartilhá-la, estendendo aos demais. Assim, de fato, não podemos receber o crédito por qualquer bondade que estendamos ao próximo. Pelo contrário, nosso dever é dar a Deus toda a gratidão e glória. Deus ordena que sejamos benignos. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Minha sogra fez cada filho dela memorizar esse versículo. A criança também deve aprender a ser benigna. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A benignidade é algo que vestimos por meio da fé. Optamos por vesti-las assim como escolhemos vestir um casaco. Logo, vemos que na lista de virtudes que devemos acrescentar à nossa fé, como 2 de Pedro, capítulo 1, o verso 7 nos diz, a fraternidade está presente. Veja, a benignidade familiar aqui, fraternidade. Pedro nos diz: por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. 1 Coríntios 13, o verso 4, a parte A nos diz: o amor é paciente e benigno. Romanos, capítulo 12, o versículo 10 nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aquelas que têm uma família próxima, afetuosa, compreendem essa descrição de fraternidade. Mas, se sua família carece de amor, a comparação deixa de existir. Apesar disso, essa é mais uma razão para aproximar-se de Deus e pedir-lhe que ensine como ter esse tipo de união. A igreja cristã é comparada com uma família, com um corpo. Devemos ser como uma grande família repleta de afeto. Alguns traços da bondade. A bondade se manifesta, é afeiçoada. A bondade é rápida em perdoar. A bondade é sensível. A bondade é humilde. A bondade é paciente. A bondade busca honrar o próximo e não a si mesmo.
exemplos de bondade no Novo Testamento. Atos, capítulo 28, verso 2 nos diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, bondade, porque acendendo uma fogueira, acolhendo-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. A hospitalidade é uma forma de tratar estranhos com bondade. Paulo sofreu um naufrágio numa ilha e os nativos de lá providenciaram uma fogueira e acolheram os frutos que estavam padecendo necessidade. Ali, sem dúvida, sujos ou farrapos e com fome. Não só isso, mas aquele era um navio transportando criminosos. O versículo 42 do capítulo 28 de Atos diz que o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugissem. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Em Atos, capítulo 27, Paulo está preso, mas o centurião garantiu que ele pudesse ter comunhão com seus amigos e que recebesse ajuda deles. Há muitas maneiras de demonstrar bondade. Devemos tomar todas as nossas oportunidades e oferecê-las ao Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 41 diz: portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavras de bondade. Também temos o exemplo da mulher de Provérbios, capítulo 31, que tem a lei da bondade em sua língua. Provérbios 31, verso 26 diz: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Perceba que a bondade é uma lei. Isso significa que ela guia e governa nossas ações. Muitas das regras que sua mãe dava eram para a segurança tanto do corpo como da alma. Eram leis bondosas. A bondade costuma expressar-se tanto por meio de palavras amáveis quanto por gestos de bondade. O que é uma palavra amável? Aquilo que expressa compaixão, simpatia, afeição, encorajamento, cordialidade. Gesto de bondade. Gestos de bondade são aqueles que exercem o mero dever, dão mais do que é exigido. A isso chamamos de superar as expectativas. Alguns exemplos incluiriam preparar uma refeição, dar carona, visitar alguém doente, escrever um bilhete, cuidar de crianças, arrumar a bagunça, ser voluntário. Existem ainda muitas outras formas de ser uma pessoa bondosa. Os obstáculos. Isso tudo parece muito bonito, afinal, o que é que poderia impedir a abundância contínua da bondade? A amargura e o ressentimento sufocam a bondade. Aquela que grava os erros cometidos pensa que os outros não são merecedores da sua bondade. Se, contando os nossos méritos, ninguém é digno de receber bondade. O egoísmo está ocupado demais para ser amado. Você está tão preocupada com a sua rotina que não tem tempo para perturbações. Reciprocidade. Bom, quem sabe eu fosse amável se alguém também fosse amável comigo? Essa é a bondade estipulada com um preço. Só dou se eu receber algo em troca. Vergonha ou timidez? Ter vergonha pode ser uma desculpa bem esfarrapada. Acontece que, às vezes, a timidez é, na verdade, grosseira e egoísmo. Esquivas. É quando você acha que alguém fará algo simplesmente porque você mesma não quer fazer. Perguntas. Alguém já foi especialmente bondoso com você? O que tomou aquele momento memorável? Algumas pessoas são tão profundas, como podemos imitá-las? A tentação de receber crédito por gestos de bondade está sempre presente. Como resistir a isso? O que a impede de ser bondosa e gentil?